estivemos a falar essencialmente sobre a postura do fotógrafo, porque é efetivamente muito importante. Eu ontem até esqueci-me de contar-vos um pormenor, que é para vocês perceberem quanto o disparo, o fotografar, o ato de disparar, o de focar é tão importante, tão importante. Nós temos um instituto em português, o IPF, o Instituto Português de Fotografia, que dá cursos de fotografia há mais de 50 anos, forma fotojornalistas essencialmente, e eles têm por defeito fotografarem sempre em rajado, ou seja, com o modo de disparo, como se estivessem a fotografar de desporto ou vida selvagem, sempre com 4, 5, 7 fotografias por segundo. Têm muito este hábito de disparar em rajado e estão convencidos que no meio de uma rajada, uma pessoa, uma situação qualquer, há uma fotografia no meio que é a que fica mais afinada, mais bem focada, mais bem congelada. Eu não utilizo isto, eu não utilizo essa técnica, só utilizo a técnica da rajada quando estou a fotografar desporto ou vida selvagem, mas tal como eu vos disse ontem, eu sempre que estou a fotografar, seja lá o que for, eu foco, tiro o foco, volto a focar e disparo muitas das vezes. Se estiver a fazer fotografia, é curioso, por exemplo, às vezes por vezes até é cansativo, mas, por exemplo, se chegar numa tenda berber, ou se chegaram, ou se encontrar num vale qualquer um miúdo com a mãe, uma coisa fascinante e não sei o que e tal, eu sou capaz, de repente, em 2, 3 minutos, de fazer 40, 50, 70 fotografias. Ou seja, eu faço muitas no momento. Eu tento aproveitar ao máximo as expressões todas, faço muita fotografia e depois, sim, em casa, vamos escolher a melhor. Lá eu não estou preocupado em ver se elas estão bem ou não. Eu estou preocupado em recolher o máximo de registros possível. Principalmente para quem gosta de fotografar pessoas, a técnica é fotografar mesmo muito, fazer muitas fotografias, de forma que tínhamos até porque temos vocês garantidamente, que todos nós já dissemos isso, não me tiro fotografias porque eu não sou fotogénico, eu nunca fico bem nas fotografias. Isto é uma treta. Todos nós não ficamos bem nas fotografias se a nossa sessão fotográfica for 3, 4, 5 fotografias. Mas se a nossa sessão fotográfica for 100 ou 200 fotografias, garantidamente que no meio delas vamos ter fotografias em que estamos muitíssimo bem. Até porque nós levamos tempo a quebrar o gelo, levamos tempo a relaxar e depois também temos outra coisa, é que a nossa expressão varia em segundos, N vezes. E, portanto, tanto está bem como está mal. Se não nos fizerem muitas fotografias, corremos o risco de só nos apanharem 3 ou 4 expressões em que nós estamos bem e ficamos traumatizados e nunca mais queremos ser fotografados. Portanto, a técnica é, efetivamente, fotografar muito, porque a expressão humana varia brutalmente e apanhar aquela expressão divina, se nós não fizermos muito, raramente conseguimos apanhá-la. Claro que depois essa escolha, a que se chama edição, que é trazer de uma viagem 3, 4 mil fotografias e depois separar 100 ou 150 ou 200 boas fotografias, esse trabalho é que é terrível, é que se leva muitas horas, dias e dias, reduzindo. Eu tenho uma técnica muito simples, que é eu vejo as fotografias todas uma vez, todas de pancada, eu vendo sempre de seguida, e depois, à segunda vez, eu vou só escolhendo aquelas que me tocam, que me dizem alguma coisa, independentemente de estarem boas ou não, que me toquem de alguma forma. E as outras ficam logo excluídas. Depois das que me tocam, eu vou escolher entre as que são semelhantes, a que está boa e a que não está boa. E depois, no fim, são escolhas excepcionais. Portanto, isto está a trabalho. São horas e dias. Mas é a única forma de efetivamente, de se chegar a um final de uma viagem em que fizemos 3, 4 mil fotografias e não é difícil fazer. E depois só vamos mostrar aos amigos um slideshow com 100, 100 e tal. Não vamos, mais de que 5, 10 minutos é muito tempo a mostrá-los. Vão se fartar. Diga, Filomena. E o suporte? Eu, por exemplo, tenho um problema. Tenho ali 2 ecrãs que são completamente diferentes em termos de cor. E eu, às vezes, há fotografias que estou tentada a deitar fora e depois passo para o outro ecrã e afinal não. Às vezes há esse problema com o suporte. Isto é o problema do digital. Começa logo pela placa gráfica do computador, depois começa pelo monitor. É um drama, é mesmo um drama. Mas há formas de... Diga? E a calibração. E é isso, e a calibração, é isso que ia falar. Existem formas de calibrar os monitores. Portanto, há uns aparelhos... Mas mesmo assim... Mas mesmo assim é um problema, é verdade que sim. Ora bem, o que é que acontece? Eu normalmente,
calibre, quer dizer, faça a pós-produção para o meu monitor, que é aquele que eu mais estou habituado a usar e que acho que as coisas, e habituei-me aos tons, e normalmente é um portátil, que não, até porque nem deve ser um portátil, mas é aquele que eu mais uso, apesar de ter um monitor calibrado sem ser no portátil, e depois, quando quero imprimir uma exposição ou algum trabalho a sério, o que é que eu levo? Levo o meu portátil com as fotografias para a gráfica e digo, olha, eu quero que vocês agora façam sair como eu estou a ver aqui no meu monitor. E vocês podem ter a certeza que eles depois têm que fazer uma pós-produção nos computadores deles que fica normalmente completamente diferente e às vezes até digo, mas está tão diferente. Não se preocupe, quer é como está ali, é assim que vai sair. E é a única forma, porque não há outra forma de acontecer assim. Eu só tenho um livro de fotografia, é pequeno, um livro com 70 páginas, não é nada, foi um pequeno livreto que eu fiz, mas eu digo-vos que a impressão ficou excepcional, mas eu estive lá a ver fazer as primeiras provas. E as primeiras provas de cada conjunto de páginas, estamos a referir que são 60, 40, 50, 60 folhas que depois vão para o lixo. É caríssima, mas afinar as cores leva imenso tempo para aquilo sair exatamente como nós estamos a ver no computador. Pronto, isso é um processo caro, é certo que sim, porque os livros de fotografia têm sempre uma impressão muito cara, um livro de texto só é muitíssimo mais barato, porque não tem nada a calibrar, e o papel também é diferente, mas pronto, mas isso é um dos dramas, Filomena, efetivamente, do digital. Até porque você às vezes põe uma fotografia na net e que pode achar que ela está fantástica, e no meu computador ela está completamente diferente, e assim, mas o que é que se passa com a Filomena? Parece que não percebe nada disso. Isso é horrível, não, é horrível. Mas pronto, mas nós não conseguimos estar todos na casa uns dos outros, e bem bom que não, senão nós não aguentávamos mais que 5 minutos. Pois estão sempre boas. Mas pronto, mas efetivamente, pronto, isto é o drama. Por isso é que eu digo sempre, digo isso muita vez, mas muita vez, fotografia para mim só é quando depois de estar impressa. Até aí é sempre um fecheiro. Até porque eu já fiz muitas escolhas de boas fotografias para irem para uma exposição e depois de impressas no papel, você esquece isso, que isso não tem condições. Isso não tem nada a ver com aquilo que havia isso não tem o impacto que tinha no meu computador. Eu costumo dizer que o barulho da luz dos computadores torna tudo bonito. Fica tudo lindíssimo. E na verdade, muitas das vezes não tem impacto no papel. Tal como também há coisas que no computador muitas vezes não têm impacto e no papel têm uma força tremenda. Portanto, fotografia, efetivamente, é depois de materializada em papel. Por isso é que é muito interessante. Eu acho que e hoje, as impressões estão baratas, hoje há muita forma de cada um de nós fazermos as nossas maquetações e depois mandar para as impressoras para fazerem. Acho que de quando em quando devemos imprimir as nossas fotografias, tanto mais que não sejam em 6A4, para nós vermos. E, por exemplo, é uma coisa também... Uma das coisas que eu acho muito interessante quando nós queremos fazer uma exposição, nós devemos mandar imprimir 30, 40, 50 fotografias, as melhores que nós queremos, em tamanho pequeno, um A5. Porque elas depois espalhadas em cima de uma mesa, esta escolha é muito mais fiável do que quando estamos a escolher no computador. Nada como o papel. Na fotografia, o papel é efetivamente determinante, tanto na escolha como na valorização, e para mim a fotografia efetivamente só é colocada em papel. Mas como nós estamos num mundo virtual e acabamos por mostrar aos amigos todos, tudo é através da televisão, dos computadores e não sei o quê, pronto, mas esta escolha é importante fazer e depois criar, inclusivamente, uma pequena animação simpática que não seja, que o tempo de visualização das fotografias não seja sempre igual, ao mesmo tempo, porque isso também cria monotonia e chateia, e incomoda. Portanto, a forma como nós mostramos aos amigos o resultado de uma viagem, se for num pequeno filme de 4, 5 minutos dinâmico, com algum dinamismo, torna-se muito mais interessante e depois é uma excelente recordação, muito mais impactante do que a fotografia completamente solta. Mas pronto, isso não estava no programa, acho que nem está no programa, é mais um extra. Mas um extra. Vamos tentar dar um programa que é para nós não nos distrairmos. Mas pronto, uma das coisas que eu acho que ontem ficamos foi aqui, como valorizar o sujeito, era como nós iríamos começar, e efetivamente, para mim o sujeito é uma coisa que deve ser valorizado. Eu acho que nós fotógrafos somos potenciais criminosos, porque nós fotografamos tudo. E podemos efetivamente fotografar tudo.
Não podemos é mostrar tudo o que fotografamos. Há muita coisa que nós não devemos mostrar. Aquilo que não dignificar o outro, aquilo que penalizar o outro, aquilo que denegrir o outro, aquilo que esmagar o outro, sem ter uma intenção num contexto próprio, só por esmagar, não faz sentido. Uma vez é curioso, eu tive uma vez uma turma de uns miúdos muito engraçados, que era uma associação que tinha monitores que lidavam com crianças e o diretor decidiu que eles iam ter um curso de fotografia para depois praticarem com os miúdos. Achei uma coisa bastante interessante. E eram tudo miúdos na casa dos 19, 20, 21 anos. E havia um que era muito gordinho, não sei o quê, assim, com ar assim um pouco caricato. E os miúdos, cada vez eles são mais miúdos até mais tarde, pareciam crianças da quarta classe, e xingavam o rapaz até mais não poder, chateavam, provocavam, estavam sempre a espicaçar e pronto. No final do curso, mas eu durante o curso tudo andei sempre na defesa do miúdo, pronto, sempre a dizer aos outros, não façam isso, então o rapaz, sempre a defender o rapaz e pronto, e assim passou-se. No final do curso eles apresentaram o seu portfólio e o tal moço, o gordinho, a quem chateavam muito, apresentou uma fotografia de uma das colegas que tinha conseguido apanhar com um ar, com um esgueiro, uma coisa horrível, mas uma coisa mesmo, daqueles esgueiros que todos nós temos, mas que captado no momento certo fica uma coisa horrível. E quando ele mostrou a fotografia, claro que foi uma galhofa, todos a rirem-se, não sei o quê e tal, e é claro que aproveitei a oportunidade para dar uma descasca no miúdo, uma coisa tremenda. E disse, tu levaste aqui o curso todo a ser gozado, ele veio o curso todo a defender-te, e tu agora tens um prazer enorme, uma vingança em mostrares uma fotografia dessas da tua colega, que tem uma rapariga bastante engraçada e que aqui está horrível. Isso não se faz, quer dizer, a fotografia não é para isto, não pode ser para isso, tem que ser sempre para valorizar o sujeito. E as várias formas de valorizarmos o sujeito, para além na escolha de escolhermos só a parte que mais valoriza o sujeito, outra coisa que é extremamente importante é a forma como nós abordamos o sujeito. Sempre que nós estamos a fotografar alguém, ou seja, lá o que for, nós devemos estar ao menos ao nível da pessoa, ao nível do sujeito. Nunca de cima para baixo. Nunca fotografar picados de cima para baixo. Nós devemos fotografar sempre ao nível ou até ligeiramente abaixo, de baixo para cima, de forma a valorizarmos o nosso sujeito. Sempre que temos a câmera de cima para baixo, esmagamos o sujeito contra o fundo, retiramos-lhe importância, tiramos-lhe textura, tiramos-lhe relevo. Eu costumo dizer que... Costumo contar uma história muito, muito curiosa. Os filmes são, efetivamente, as nossas referências fotográficas. E há um filme muito interessante que é O Discurso do Rei, que não sei se viram, mas já passaram uns anos já largos no cinema. O Discurso do Rei era um rei inglês que gaguejava, que não conseguia fazer um discurso à nação, um homem muito alto, mas não conseguia fazer um discurso porque gaguejava, uns nervos tremendos. Já tinha utilizado todos os métodos de cura, de terapêuticos e não conseguia resultados, e por fim foi a um médico que estava há 20 anos fora do circuito porque tinha métodos menos convencionais, e isso normalmente na medicina eles são logo, muitas vezes são colocados fora, e ele foi a um consultório, um médico, um consultório que já não tinha um paciente há anos. E então o filme começa com a câmara quase no teto, e o filme começa sempre a ser filmado de cima para baixo. O que demonstra, o rei era um homem alto, mas esmagava-o contra o fundo, ou seja, dava a densidade do peso que aquele rei tinha em cima de si, de não conseguir dirigir isso à nação. O filme é enorme, ele ao meio do filme já estava fazendo alguns progressos, e ao longo do filme, ao intervalo, a câmara de filmar já estava mais ou menos ao nível dos olhos dos autores. O filme acaba com o rei efetivamente a fazer um discurso e a câmara está exatamente colada ao chão e a filmá-lo exatamente de baixo para cima numa cabine contra o teto da cabine. Portanto, eu costumo dizer que neste filme o narrador foi o fotógrafo, foi a câmara fotográfica, foi a posição da câmara fotográfica que ao longo do filme foi contando o progresso do rei. Portanto, a forma como nós abordamos o sujeito é determinante para o valorizar ou para o desvalorizar.
mas devemos sempre abordar de uma forma valorizativa. Outra coisa que é extremamente importante na fotografia, por exemplo, a Margarida está com a luz principal exatamente por cima dela. Ou seja, está a valorizar o rosto. Não, mas está a chamar. Está no lado, está ao lado. Está ao lado, sim, mas tu estás mais realçada do que o fundo, porque a luz está-te a bater primeiro em ti do que no fundo. Ou seja, a luz principal está a bater em ti. No caso do Manuel Pedro, está exatamente ao contrário. A luz bonita, a luz principal, está a bater no instante, está a bater nos livros. Ora bem, eu percebo que os livros, para o Manuel, possa ser a coisa mais importante, mas neste momento o que é mais importante é o Manuel e não os livros. Portanto, ou seja, a luz principal deve estar sempre a incidir em cima do nosso jeito, em cima daquilo que nós queremos realçar na nossa fotografia. É horrível quando a luz está exata. Isso acontece muitas das vezes na fotografia de paisagem, que nós estamos a ver uma luz lindíssima, preparamos a câmara e quando vamos fotografar passou uma nuvem e a luz bonita que estava em cima da vaca que nós queríamos fotografar já está exatamente em cima de um pasto que não tem nada. Isto não faz sentido. Portanto, ou seja, esta é aquela fotografia que já não se deve fazer porque a luz já passou. Temos que esperar, temos que repetir, temos que esperar para que haja novamente uma luz interessante sobre o nosso jeito. Portanto, é muito importante. E isso às vezes é possível, às vezes só dizer, opa, dá um passo ao lado, desloca-te 1 metro. Às vezes basta isso e a pessoa fica logo, o sujeito fica logo debaixo da luz fundamental, da luz forte da nossa composição, porque se a luz forte, se a luz bonita não estiver exatamente no sítio onde nós pretendemos, só estraga a fotografia. Porque acontece muitas vezes, principalmente em paisagem, estava uma luz muito bonita no primeiro plano e passou para o fundo e o primeiro plano ficou completamente morto e temos 1/3 da composição completamente enegrecido. E depois já diz, mas porquê é que tu fizeste essa fotografia? Estás a ver aquela luz tão bonita que está ali? Mas está ali, já não está no sítio onde estava, já não está onde devia estar, então não devias já ter feito a fotografia. Ou até podias ter feito, mas já não devias ter mostrado, porque não faz sentido mostrar algo que não está exatamente como nós gostaríamos que estivesse. Mas pronto, mas como ainda conseguimos fazer aquela, portanto acabamos por apresentar. Não faz sentido. Portanto, nunca fotografar de cima para baixo, sempre ao nível ou de baixo para cima, sempre ao nível dos olhos do nosso sujeito. É determinante. Composições simples e fechadas. Eu posso-vos dizer que uma das coisas mais difíceis na fotografia é exatamente o que é que eu não vou incluir. Ou seja, eu olho para uma sala, eu olho para uma praça, eu olho para uma oficina e eu tenho tanta coisa para fotografar, mas eu quero realçar aqui e depois, mas ele é um ferreiro, então tem que incluir também o ferro que está ali, tem que incluir o forno, tem que incluir o produto acabado. Não, se nós incluirmos tudo, nós não nos concentramos absolutamente em nada. Portanto, nós temos, uma das coisas que é difícil na fotografia é dizer o que é que eu tenho que excluir, o que é que não me acrescenta nada, o que é que só me vai distrair. Eu posso dizer que isto é mesmo difícil na fotografia. Então, no começo, nós queremos apanhar tudo. No começo, nós queremos abraçar o mundo todo. E quando queremos abraçar tudo, acabamos por não abraçar nada. Quando queremos mostrar tudo, acabamos por não mostrar nada, porque ninguém se fixa em nada. E quando o meu observador não se fixar dentro da minha composição, não faz sentido, ela não tem impacto, para isso não funciona. Por isso é que, Filomena, quando ontem mostrou a sua 50mm, pensando que era o pior que tinha em casa, a 50mm... Pior porque era chinesa. Sim, os chineses já fazem muitas coisas boas. O pior que pode acontecer é ela não durar tanto quanto uma da Canon. Mas também custou metade do preço. Se custou metade do preço, se durar metade do tempo, pronto, já não é mau. Pronto, fica igual. Fica igual. Mas eu costumo dizer... Fotografar com a 50mm não é fácil, não é nada fácil. Até porque ela é muito luminosa, acaba por nos dar muitos poucos contrastes e muitas vezes ficamos muito desconsolados quando vemos as nossas fotografias, especialmente na câmara. Fazemos uma fotografia, estamos a ver uma luz tão bonita, vamos utilizar a luz toda e como ela é muito luminosa, aproveitamos tudo e depois olhamos para a fotografia. Caramba, isto é um desconsolo, pá, não está como eu estou a ver. Mas logo que aproveitamos a luz toda, nós depois no computador conseguimos pôr tudo lá. Se trouxermos a luz para casa, nós conseguimos lá colocá-la, potencializá-la. Se não a trouxermos, não potencializamos. Mas eu costumo dizer que a 50mm ensina-nos a fotografar porque obriga-nos a olhar para o mundo tal
como a nossa visão direta. A 50mm aí, no full frame é equivalente à nossa visão direta. Nós temos duas visões. Temos a visão direta, aquilo que nós vemos diretamente, e depois temos a nossa visão periférica, que é nos dada pelas grandes angulares e que nós conseguimos ver até 180 graus. Mas isso é a nossa visão periférica. E nós temos sempre a tendência de mostrar na fotografia tudo aquilo que estamos a ver. Não, mas não. A visão direta é aquela que nos foca, que nos faz focar efetivamente naquilo que é importante, e fotografar com a 50mm é uma aprendizagem fantástica. Eu acho que quem tem uma 50mm, até se viciar nela, devem andar semanas e semanas só com a 50mm montada, não levar mais nenhum objetivo, que é para aprender a fotografar só com a 50mm. Depois de aprender a fotografar com a 50mm, garantidamente que são fotógrafos. Agora, nós temos que perceber uma coisa, Filomena, que é o seguinte: a sua 50mm na sua câmara não é 50mm, é 80mm, por não ser uma full frame. Portanto, tudo o que eu falo é sempre para o full frame. Nós, mais à frente, quando eu der as distâncias focais, quando eu der as objetivas todas, vamos falar no full frame e no fator da APC. Mas tudo o que eu digo é no full frame. Mas quando eu digo uma 50mm, se você não tem uma full frame, se tem uma APC, como é o caso de vocês, compra uma 35mm e faz rigorosamente aquilo que eu estou a dizer, a visão direta de uma 50mm, e aí sim, é aquilo que é fantástico. Na sua câmara, a sua 50mm já é uma pequena tela objetiva, já é um bocadinho fechado demais, portanto já não é bem a mesma coisa, tá ok? A luz principal deve estar sobre o sujeito e não fora dele. Nunca fora, sempre em cima. Num retrato, o foco deverá ficar sempre em cima do olho que está mais próximo de nós. Nunca no outro. Nós quando estamos a fazer um retrato, nós temos que olhar e o foco é exatamente no olho que está mais próximo. Mas vocês vão me dizer, mas se a pessoa estiver de frente, raramente num retrato nós fazemos uma fotografia assim completamente plana, mas muito raramente. E se tiver óculos? Isto é um problema. É uma carga dos trabalhos. Então, como é que... Pronto, mas é horrível. É horrível. Eu tento muito focar aqui neste cantinho. Neste cantinho, está a ver aqui ao lado, aqui neste cantinho? Tento focar aqui. Tento pôr-me sempre de uma forma que a pessoa esteja mais na diagonal para mim, de forma que eu consiga focar aqui no cantinho, porque no olho, se eu focar nos olhos, muitas das vezes o rosto fica completamente desfocado e o que fica é a paisagem focada, que é o que está a ser refletido lá nos óculos, mesmo sem se conseguir ver bem. Portanto, os óculos é um problema tremendo, mas também se reparar, os grandes retratos que nós conhecemos são quase sempre, para não dizer sempre, sem óculos. Exato. Normalmente são retratos ou de crianças ou até de pessoas com muita idade, mas que nunca usaram os óculos na vida porque já não precisam de ler, nem nunca leram. Portanto, ou seja, este conceito do óculo é uma coisa muito urbana, muito urbana. Mas pronto, vamos lá ver uma coisa. Se você for se a Filomena fosse predispor uma sessão fotográfica, se calhar até vai preferir fazer a sessão sem os óculos, porque vai tirar partido mais do rosto. Portanto, mesmo até os políticos, quando fazem as fotografias para os cartazes, eles usam todos as lentes de contacto, eles não usam óculos, porque os óculos realmente é um problema na fotografia de retrato. Nas flores, o foco deverá ficar na ponta dos estiletes das flores. Sei lá, estão a ver, por exemplo, uma azália, a azália tem as pétalas e depois lá de dentro saem uns estiletezinhos. Aí é que a ponta dos estiletes é como se fossem os olhos de uma flor. Portanto, devemos arranjar sempre no centro, ou seja, mais ou menos onde está o pólen, onde está os órgãos reprodutores da flor, aí é que é efetivamente o ponto de atração da flor. Por exemplo, se eu fizer uma fotografia com uma 50mm, uma flor, e se lá no fundo da flor tiver uma formiga e eu fico tudo cheio de mania porque vou apanhar uma formiga na flor, isto é uma coisa que não se faz, porque a formiga vai ser sujidade na flor. A formiga vai ficar tão pequenina na nossa composição, que é como se fosse sujidade. Isto é a mesma coisa quando nós estamos a fazer uma fotografia de paisagem e a 100 metros de nós passa uma gaivota. E nós, a olho nu, até achamos bonito no meio do céu a passar uma gaivota, porque a gente consegue ver bem a gaivota a olho nu. Quando fazemos uma fotografia, a gaivota fica tão pequenina, que é como se o sensor estivesse sujo. Portanto, e normalmente depois temos que apagar no computador, porque distrai e estraga a composição. Ela só ficaria bem se estivesse a 5, 7 metros de nós numa composição com uma grande angular, percebe? Ou seja, nós temos uma noção, nós muitas das vezes ficamos com uma frustração com o que trazemos para casa, porque não temos a noção de que o nosso olho humano é a melhor câmara fotográfica que nós temos.
e nós conseguimos percepcionar as distâncias e as texturas e as proporcionalidades e o motivo de escala de uma forma inteligentemente artificial, de uma forma como se fosse inteligência artificial, ou seja, nós nem pensamos. Ela acontece porque nós somos realmente uma câmara fantástica. Na câmara fotográfica isso não. Isso para aparecer aquilo que nós vemos, nós temos que ter a noção de que temos muitas limitações com a câmara fotográfica e que há coisas que nós vemos que nunca ficam bem se fotografarmos exatamente sem pensarmos que as coisas têm que estar muito mais próximas e temos que criar um motivo de escala e temos que criar tridimensionalidade e temos que criar dinamismo na fotografia, porque senão ela fica bidimensional, completamente plana, completamente estática e sem piada nenhuma. Muito bem. Ora bem, alguma questão, André? Não. Não tem problema. Eu queria só... Estava Diga. só aqui a ver, olhar aqui um pouco para a minha imagem e a minha pergunta é se não poderíamos ver ao contrário, quer dizer assim, ao pôr a luz toda por trás, se não estamos a pôr em relevo alguém que está à frente, apesar de ter menos pouca luz. Fica o contraste ao contrário. Mas fiquei contra a luz. E os nossos olhos vão sempre à procura da luz bonita. Por exemplo, eu olho para a Filomena e olho sempre para a face esquerda da Filomena, a face esquerda física, a minha à direita. Porquê? Porque a luz bonita está a bater na face esquerda. Percebe? Nós não temos nós vamos exatamente para onde está a luz. Nós andamos sempre em busca da luz. E depois, o Manal ainda tem outro problema que é, no seu caso, está exatamente ao meio da composição, está exatamente ao meio da fotografia. E ao meio nunca se coloca nada na fotografia. Isto é outra coisa que nós vamos dar em composição. Mas nunca se coloca nada. Ou seja, o meio é tão forte, que eu olho para o meio e depois ando à procura do que é importante e se não encontro, vou-me embora. Porque nunca se põe nada ao meio. A não ser os casos Com contraste. É? A não ser com contraste. Ou com contraste, ou uma composição radial, sei lá, tipo sol, tipo aqueles poças das foclarinas em que tem um grupo de pessoas ao centro e todos a radiar para fora, a radiar alegria, a radiar luz. E isto aí sim faz sentido o centro, percebes? Porque é uma fotografia radial, uma fotografia em que tudo brota do centro. Agora, de resto, nunca na composição nada fica ao centro, mas pronto, mas nós vamos ter muito tempo a falar sobre composição, mais lá para o fim da formação. Mas o foco, efetivamente, é tão importante, e eu estou insistindo tanto no foco, ainda não demos nada na fotografia, mas os fotógrafos, muitas das vezes, não dão tanta importância a isso, porque as formações são pequenas, interessa dar a técnica de como é que se consegue as fotografias e depois, se as fotografias ficarem boas ou não, o fotógrafo de formação já não está preocupado. Eu gosto, um dos meus maiores prazeres é saber que ao fim de 10 anos de formação há imensos fotógrafos a quem eu dei a primeira formação e que hoje são excelentes fotógrafos. Isso é das coisas que mais prazer me dá, porque é sinal que eles despertei a paixão, é sinal que eles dei os primeiros passos e depois ele desenvolveu-se porque tinha potencialidades. Portanto, mas para isso nós temos que perceber que a fotografia, toda ela, enquanto for em tamanho pequenino, toda ela está perfeita. Quando nós ampliamos a 100%, e que temos que fazer isso quando fomos fazer uma escolha para mostrar uma fotografia para um portfólio, para mostrar uma fotografia para uma impressão, tem que haver 100%, aí é que nós vemos as imperfeições todas. E, portanto, o foco, tal como a luz principal vai-me levar o meu observador a olhar para o sítio onde está a luz principal, acontece a mesma coisa com o foco, porque onde eu coloco o foco é o único sítio onde efetivamente fica focado na fotografia. A única zona da fotografia que fica focada. E se nós utilizarmos um ponto de foco sempre, que é como sempre devemos utilizar sempre só um ponto de foco, eu quando coloco o meu ponto de foco com um só ponto, eu consigo sempre saber onde é que o fotógrafo focou vem da fotografia a 100%. Porque ela fica diferente de todo o resto. Mesmo numa fotografia de paisagem, que à partida tudo parece estar nítido, tudo parece estar focado. Nítido pode estar tudo, mas focado está só num ponto. Então, se o sítio onde eu foco é o único ponto onde as coisas ficam efetivamente 100% nítidas,
Isto é outra das formas de valorizar o meu sujeito, de dizer ao meu observador o que é que eu queria mostrar com a minha fotografia. É naquela pessoa que eu quero que tu olhes, é naquele cão que eu quero que tu vejas, é naquela árvore que eu quero que tu te concentres, é naquele cogumelo que eu quis. Isto é a forma, é uma outra das formas de eu valorizar o meu sujeito, é exatamente onde é que eu coloco o foco. E o foco tem que estar sempre, sempre, sempre em cima daquilo que eu quero realçar na minha composição. Podem ter a certeza que isto é extremamente importante. E depois, como nós também sabemos que o foco é uma coisa automática das nossas objetivas e também sabemos que só as objetivas muitíssimo boas é que têm um rácio de resultados de bons focos, as outras todas têm rácios muito baixos. E nós também sabemos que essa diferença é brutal entre comprar uma objetiva de 100 euros e comprar uma objetiva de 1000 euros, entre comprar uma objetiva de 200 euros e comprar uma objetiva de 2000 euros. A diferença é brutal, é mesmo brutal. Aí é onde se gasta muito dinheiro, mas também é aí que se vê as grandes diferenças de resultados. São nas grandes, nas belíssimas objetivas, nas boas objetivas, é que nós temos um rácio de fotografias bem focadas em quantidade. Por de resto, temos sempre muita fotografia que não resulta, que o foco não fica perfeito. Portanto, por isso é que eu insisto tanto no foco, insisto tanto em refazer o foco quando estou a fotografar, porque o foco é efetivamente, para mim, extremamente importante. Eu sei que hoje, principalmente no mundo artístico, no mundo das artes, no mundo das galerias, em que o que conta muitas das vezes é só o conceito, e às vezes a técnica de como se conseguir os resultados muitas das vezes não tem expressão. E isso vê-se muito nos prémios de revelação do Best Photo, vê-se muito na Old Press Photo, vê-se muito em grandes prémios que dão imenso prestígio e que nós percebemos que o que condicionou o prémio foi o conceito, a história que está por trás e não tanto a perfeição na fotografia. Mas eu acho que se nós conseguirmos juntar as duas coisas, nós temos uma combinação perfeita. Se conseguirmos conseguir um bom conceito, uma boa história, uma boa mensagem e ter grandes fotografias, tanto melhor. Essa garantidamente vai ganhar a outra que só teve um conceito e que tecnicamente não resultou. Portanto, vamos começar pelo princípio, vamos primeiro aprender a escrever, vamos primeiro aprender a escrever com uma caligrafia bonita e depois sim, vamos virar poetas ou vamos virar escritores. Mas para isso primeiro temos que aprender a dominar a linguagem, primeiro vamos ter que aprender a dominar a captação da luz e depois de dominarmos isso, então depois vamos ser artistas. É assim que eu vejo a coisa, não vejo ao contrário, mas muito infelizmente hoje no mundo das artes, parece que se começa exatamente ao contrário. Começa-se pelo telhado, constrói-se uma história muito interessante e depois vamos lá pôr uns pilares mês a mês manhosos, mas com uma história o telhado é tão interessante, os pilares acabam por aguentar momentaneamente e a coisa vai sobrevivendo. Ora bem, o foco irá permitir que o sujeito fique em destaque, condicionando o olhar do observador, mas vai condicionar sempre, podem ter a certeza absoluta disso. Há duas formas de focar. Há o foco manual, que é desligando o autofocus nas nossas objetivas. Portanto, as nossas objetivas têm aqui uma palhetazinha que põe MF ou AF. AF funciona o autofocus da objetiva. MF eu vou focar à mão. Quando é que eu vou focar à mão? Eu só vou focar à mão sempre que estiver a fotografar com tripé. E sempre que estiver a fotografar com tripé, sim, aí vou fazer focagem manual. Porque a focagem manual feita com tripé ainda consegue ser superior ao autofocus das nossas objetivas. Mas é só com focagem manual. Já ninguém pensa para a cabeça fazer focagem manual quando está a fotografar sem tripé. Antigamente nós fazíamos isso, mas já perdemos o treino, já perdemos o jeito e também não éramos tão exigentes com a observação das fotografias, porque só víamos elas em papel. Nunca podíamos ampliar a 100% sem ser em papel. E, portanto, não éramos tão exigentes. Porque eu também vos posso dizer uma coisa, nós quando ampliamos a 100% no computador, são fotografias excepcionais, mas elas só precisam ter aquela perfeição quando eu quero fazer uma fotografia 3x5, 3 metros por 5 metros, coisas enormes. Quer dizer, se eu for fazer uma 40x60, qualquer fotografia que não esteja completamente perfeita, ela fica bem. Mas se eu puser uma perfeita e uma que fica bem só, a gente percebe a diferença entre a perfeita e a que fica bem. E então, se nós estivermos da mesma
perdão, da mesma pessoa, as duas fotografias, do mesmo sujeito, as duas fotografias, nós começamos a deitar fora belíssimas fotografias só porque temos uma excelente. E isso é um dos problemas de quando se começa a ser demasiado exigente connosco próprios, depois acabamos por pôr muita coisa para o lixo que para outros não seria lixo. Ora bem, sempre que estivermos a usar o tripé e a fotografar pelo live view, ou seja, pelo esse display grande que nós fazemos a filmagem, sempre que estamos a fotografar por aqui, nós fazemos focagem manual. De outra forma, o autofocus é usado, é feito para as nossas objetivas. Hoje temos objetivas com muito bom foco e eu utilizo sempre só um ponto de focagem, mas sempre só um ponto de focagem. Eu nunca uso aglutinações de pontos. Eu só uso a aglutinação de 5 pontos quando estou a fotografar desporto ou vida selvagem. E para quê? Para ter uma mira maior, mas é como se fosse um, só que um pouco maior. De resto, eu fotografo sempre só com um ponto de foco. E também vos digo, em paisagem, que acaba por ser... Epá, e quando eu digo paisagem, eu digo fotografia urbana, fotografia que acaba por ser a maior parte das fotografias que nós acabamos por fazer, nós devemos escolher, arranjar na nossa composição sempre no primeiro terço da nossa composição, no primeiro terço da nossa fotografia, nós devemos arranjar sempre um elemento interessante que aí é que vamos colocar o nosso ponto de foco. O nosso ponto de foco deve ficar sempre no primeiro terço da entrada da fotografia, até o primeiro terço, porque é muito importante esta entrada estar bem definida, porque depois o resto vai perdendo uma definição natural que é a definição até o infinito. E no infinito nada fica definido, nem mesmo a olho nu. Eu só utilizo um conjunto de pontos de focagem em desporto e vida selvagem. Ora bem, como é que vamos escolher o ponto de foco nas nossas câmaras? É muito fácil. Acho que aqui é quase tudo Canons, não é? Com exceção da Margarida, que tem uma... E tu és Nikon, não é? Ok. Nikon. O Nikon, André, é muito fácil. É muito fácil. É só com o Sim. joystick andar para a direita, para a frente. Está sempre Exato. Isso é a melhor coisa que a Nikon tem, é a forma de mudar o ponto de foco. Sim. É sempre direto. Esta também, aqui com coisinha em cima. Sim, a Canon, nós temos que primeiro tocar aqui neste botãozinho, temos que tocar no primeiro botão da direita do lado na Canon, temos que tocar no botão direito e depois mexer com o joystick para um lado e para o outro. Com o joystick. Não, mas que para saber onde é que está o ponto? Não, para saber onde está o ponto, basta só carregar no botão disparador, que aparece lá dentro. Não, mas tem aqui um ponto, tem aqui um sítiozinho em que eu mudo o foco, só carregando. Tenho aqui um botão em cima. Então é porque já pré-defini este e vai botão para carregando isso. e vai mudando o tipo de foco que quer e depois com a rodinha é que eu posso eventualmente afinar qual é o ponto que quero. Muito bem. Mas já temos aqui, esta já dá. Ok. Isto varia de câmara para câmara. A Margarida, no caso da Margarida, não tem display, pois não é? Só, não tem este visor, não é? Só tem o display, não é? Não, pois não tem. Tenho um modo AF e depois aparecem-me várias alternativas. Sim. Que é um bonequinho com uma cara, portanto, uma sobreposição, uma área toda inteira, e eu penso que o foco deve ser só este. Vamos escolher o que tem um ponto mais pequenino, o que tiver um ponto mais pequenino. Que é este. Vamos escolher este. E depois, para mudar, provavelmente deve ser só com o dedo em touch que deve mudar o ponto. Provavelmente. Ou então, tem que haver... Só que eu ainda não sei fazer bem isso. Pois, sim, mas provavelmente é que o dedo vai lá escolher. Por vezes, poderá ter que tocar numa tecla antes. Por vezes vai ter que tocar numa tecla antes, que normalmente deve dizer... É mesmo touch. É bastante touch. E, portanto, aí vai escolher e vai pôr, por exemplo, vamos pôr a hipótese, a Margarida está-me a fazer uma fotografia, e se eu estiver nesta composição assim, neste género, você vai ter que escolher o ponto mais à sua direita, percebe? Para fazer a fotografia. Vai ter que colocar o dedo mais para a direita do display, de forma que o ponto de foco fique exatamente em cima de mim. Para a direita ou para a... Tem que ficar em cima de mim. Pronto, isto aqui a gente joga aqui ao contrário, estamos a ser filmados e é sempre bem invertido, mas... Mas não consegue mudar o ponto de foco, Margarida?
Não. Consigo. Não, isto, queria ver o resultado, mas como isto está aqui uma coisa desregulada e eu ainda não sei mexer nisto. Pronto. Pois, tenho pouca luz, não dá. Tem que fazer, isto tem que ser experimentado. Sabe como é que deve fazer, Pois, Margarida? mas Por já exemplo, percebi onde é que mexo. num sítio com muita luz, com boa luz, colocar, por exemplo, 3 garrafas em 3 planos, 3 garrafas em 3 planos diferentes, com espaço entre elas, para nós percebermos bem a diferença entre as garrafas, e depois colocar a câmara ou em cima da mesa ou num tripé, e depois focar na primeira e ver o resultado. Depois fazer o foco na segunda e ver o resultado. Depois colocar o foco na terceira e ver o resultado. A câmara tem que estar estável, que é para manter a mesma composição e para nós percebermos a diferença, se ela está a comportar-se bem ou não, se está a fazer exatamente aquilo que nós queremos. Esses testes convém serem feitos de forma a percebermos se as nossas câmaras estão a reagir como nós pensamos. Porque muitas das vezes nós podemos estar a pensar de uma forma e ela não estar a reagir da mesma forma. E quando estamos à distância temos que fazer testes para perceber se as coisas funcionam mesmo. Ora bem, então eu escolho o meu ponto de foco. No caso da Canon, normalmente é neste símbolozinho, e depois aparecem-me os pontos de foco todos, e eu vou escolher, ou com a rodinha da velocidade, ou com o joystick, vou deslocá-lo para o sítio que eu pretendo. Esta ainda é uma câmara antiga, que só tem 9 pontos, elas hoje têm 69 pontos, têm uma brutalidade de pontos de foco, acho que tem mais pontos de foco do que pessoas para focar, e portanto, mas pronto, e ainda quem tem, como o caso da Margarida, que só tem um display, tem uma liberdade total, que é poder efetivamente focar onde quiser. A mesma coisa acontece quando nós estamos com as reflex a focar pelo display. É uma coisa muito boa, porque não estamos agarrados a nenhum ponto de foco. Podemos focar precisamente onde queremos. Agora, sempre que nós estamos a focar por aqui, pelo display, uma coisa extremamente importante é, eu escolho o ponto de foco, ponho o quadradinho no sítio onde eu quero. E depois, na tecla de escolha dos pontos de foco, vou ampliar 2 vezes. E fica 10 vezes maior. Aquilo fica muito próximo de nós. E aí sim, nós vamos focar. E a focagem é de uma precisão extrema. Mas extrema. Focagem manual, em tripé, não tenho a liberdade total porque não tenho pontos de foco, ponho o meu quadradinho exatamente onde eu quero, depois amplio 10 vezes, que é para a imagem ficar gigantesca, e depois aquilo é uma questão de afinação e é de uma precisão fantástica. Nisto, a Canon é superior, a Canon é superior à Nikon, porque a Nikon tem um display ainda muito fraco nas câmaras de entrada. Só mesmo nas câmaras já de topo, que já tem um bom display, porque a Nikon nunca foi virada para a filmagem. E a Canon sempre teve câmaras de filmar, especificamente de filmar. Sempre teve bons displays nas câmaras de filmar. Portanto, já tinha esta tecnologia desenvolvida, o que a Nikon foi penalizada nesse aspecto. E a Sony, essa tem, desde os televisores, tem tudo. Portanto, tem uma tecnologia brutal desenvolvida nesta área. Ora bem, quantas vezes tentamos fazer uma fotografia focada e ela fica desfocada? Ora bem, isto acontece por várias razões, mas uma delas é porque nós desconhecemos qual é a opção de foco que nós estamos a utilizar na nossa câmara. Nós temos várias opções de autofocos e nós temos que saber qual é a adequada para todo o tipo de fotografia. Um dos problemas é que, efetivamente, as nossas câmaras têm tantos potenciais que muitas das vezes vêm até por defeito naquilo que nós não queremos e que nós não sabemos nem mudamos, e acabamos por levar a vida toda com uma câmara fotográfica a fazer uma coisa errada, o que é horrível. Portanto, elas são complexas demais, efetivamente. Então, vamos perceber quais... Normalmente, toda a câmara fotográfica tem 3 modos de focagem. E o modo de focagem, no caso da Canon, é onde tem no IF também. No IF aparece-nos aqui um menu que diz One Shot, iFocus ou iServer. É um menu que traz essa linguagem. No caso da Nikon, está no IF também, e aparece aqui em baixo um símbolo do IF e aparece uma linguagem ligeiramente diferente, mas já lhe vou dizer. No caso da Canon, quando eu estou no One Shot, na Nikon é IF Single, IFS de single, de simples. E o que é que isso quer dizer? Quando eu estou a fotografar
paisagem, retratos, vida social, fotografia de rua, eu normalmente fotografo sempre em one shot o AF single, que é foco e só dispara quando supostamente está focado. Ou seja, a câmara não permite fazer a fotografia sem estar supostamente focada. Isto é uma ajuda portanto, foca só naquele sítio. Por exemplo, eu escolho o meu ponto de foco para um determinado sítio, tento lá focar e ela só dispara se efetivamente estiver focada. Margarida, encontrou na sua câmara esses modos de focagem ou não? Sim, é o AFS, não é? Sim, AFS. Mas eu tenho mais duas opções. E depois tem o AFF e AFC. Exatamente. Então é como a Nikon. Ou seja, aquilo que eu for dizer para a Nikon é exatamente o que você tem. Então, o one shot para a Canon é para a Nikon e para a Margarida AF single. E o AF single quer dizer o quê? Quer dizer que eu foco e a fotografia só acontece se efetivamente, supostamente, estiver focada para a câmara fotográfica. Certo? Enquanto não conseguir focar, não dispara. Isso acontece-nos muitas vezes. Estamos a fotografar uma fotografia, estamos a fazer uma fotografia, uma superfície branca, uma superfície muito branca e que tem lá um ponto vermelho. Mas a gente pôs o ponto de foco foi no branco. E ainda não há maneira de focar. E não há maneira de focar porquê? Porque não encontra uma zona de contraste que lhe permita fazer o foco. Percebe? A câmara, para conseguir focar, ela manda um sensor. Eu ponho o ponto de foco num determinado sítio, ela manda um sensor e ela, ao bater na superfície, tem que encontrar alguma zona de contraste. E muitas das vezes, por exemplo, se tem um limite de uma sombra, de uma zona clara com uma zona escura, se estiver na zona que eu pretendo, eu coloco o ponto de foco nesta zona de interseção entre o escuro e o claro, porque aí a focagem vai ser muito mais precisa, porque ela encontrou uma belíssima superfície de contraste. No rosto, muitas vezes uma ruga, no pequenos pormenores. São pequenos pormenores que faz toda a diferença na focagem. E se depois dela estar focada, eu disparo. Ok? Isto é fotografar em one shot o AF single. A fotografia só acontece depois de estar focada e é fotografia uma a uma. Foquei, disparei. Volto a fazer a segunda fotografia, tenho que voltar a focar e voltar a disparar. É um processo único que se repete N vezes sempre que estou a fotografar. Ora bem, então, é perfeito para fotografar coisas paradas, pessoas, vida social, fotojornalismo, paisagem sem tripé. Depois do ajuste estar focado e enquanto eu não aliviar a pressão do botão disparador, a câmara bloqueia o foco naquele ponto. Acende uma luz verde a confirmar que está focada, ou muitas vezes dá um apito. Ok? Depende de como nós temos configurado as nossas câmaras. As minhas estão todas sem apito, que eu detesto os apitos. Mas pronto, os sons incomodam-me. É assim que as coisas acontecem. Depois, a câmara fotográfica neste formato só permite fazer a fotografia depois do sujeito estar supostamente focado. Enquanto ele não subentender que está focado, ele não dispara. Por isso temos que arranjar zonas de contraste. Muitas das vezes, por exemplo, o que é que eu faço? Vamos pôr a hipótese de que estou a fotografar uma pessoa, quero colocar exatamente em cima do olho, mas não estou a conseguir focar no olho. Às vezes vem ao nariz, que está bem iluminado, ou que tem uma zona de contraste, ou tem uma borbulha, faço aí o foco e depois volto-me outra vez para o olho e que já está muito mais próximo, é uma afinação só de focagem e às vezes facilita imensa vida. Essa era uma pergunta que eu tinha, que era, não podemos focar um ponto, porque o que nós queremos que esteja focado é um ponto que está exatamente àquela distância, mas que pode estar a mover-se, e depois deixar aquele ponto de foco e depois tirar a fotografia? O ponto de foco, efetivamente, é um raio. Quando você foca num determinado ponto, depois tem uma linha meia curva com o mesmo raio em que está sempre, em que naquela zona está tudo focado. E quando não consigo deslocar o meu ponto de foco até ao limite que eu pretendo, o que é que eu faço? Eu desloco-me um bocadinho, aproximo com o ponto de foco mais próximo da minha composição final,
faço o foco com esta posição, mantenho o dedo e depois reequilibro novamente, faço um reenquadramento pequeno na minha composição e o foco mantém-se mais ou menos no ponto que eu pretendo. Mas estes reajustes devem ser mínimos, porque é mesmo uma questão de raio e às vezes nestes reajustes nós perdemos, o foco desloca-se para um sítio que nós não queríamos. Mas muitas das vezes tem que ser assim, é a única forma de nós lá chegarmos, focarmos com o ponto mais próximo possível e depois reequacionar a nossa composição sem nunca folgar o dedo do disparador. Porque se folgar o dedo, quando voltar a carregar, ele vai começar o processo de novo e num sítio errado. Portanto, temos que ter isso em linha de conta. O dedo nunca pode ser folgado, ok? Claro. Depois de estar focado, nós temos que manter o dedo naquela pressão claro. e só reequacionar a composição. Porque às vezes nós distraímos, então no começo isso é muito fácil de acontecer, a pessoa distrair-se, folgar o dedo e depois quando vai fazer, já não está focado, mas já estava focado se não folgar o dedo, ok? Este é o modo de focagem que eu mais uso. Em quase todo o tipo de fotografia é efetivamente o modo de focagem que eu mais uso. Depois temos o modo de focagem da Canon, que é o iServer, que é exatamente no canto oposto. E no caso da Nikon e da Margarida, é o IFC. Que é o Panasonic, não é? Pois era só para não tinha certeza que era Panasonic, mas agora recordei-me que era Panasonic. Não faz mal, já tenho marca de máquina. O Alzheimer ainda não está muito forte, ainda se vai aguentar. Então, o IF... A Sony também tem o IFC. Também tem, não é? Pois é isso. Isto é uma questão... Eu acho que até faz sentido. O C e o single para mim faz sentido, porque o AFC é de contínuo, ou seja, é uma focagem contínua permanentemente. Ou seja, enquanto eu estiver a carregar no meu botão disparador, o meu ponto de foco está permanentemente a focar. Se o meu objeto se deslocar, ele está permanentemente a focar no ponto onde eu tenho assento o meu ponto de foco. Isto serve exatamente para fotografar desporto, vida selvagem, algo em grande movimento. É sempre com focagem contínua. E tem outra coisa. Aí tem uma coisa terrível. Enquanto que no outro nos avisa que está focado, aqui no contínuo não avisa nada. E dispara sempre, quer esteja focado, quer não esteja. Aqui também corremos o risco de fazer 10, 12 fotografias e de repente só 2 ou 3 é que estão focadas, as outras não estão. Porque ele estava numa fase de afinação. Agora, uma coisa é certa. Enquanto eu estiver a carregar no meu botão disparador, enquanto eu estiver a pressionar, quer vai até baixo ou não, ele está permanentemente a focar, está permanentemente a fazer correções de focagem, por isso é que é extremamente importante para quando estamos a fotografar desporto ou vida selvagem. Pronto, eu uso esse modo de focagem sempre que estou a fotografar qualquer tipo de desporto, vida selvagem, alguém forte movimento, uma onda a arrebentar na encosta, enfim, coisas, um cão a brincar, um miúdo a brincar, que estão sempre a movimentar-se. Pronto, aí utilizamos efetivamente o on-focus. Porquê é que não vamos fazer isso sempre? Não vamos fazer isso sempre porque se eu estou a fotografar, imagino aquilo que o Manuel disse há pouco, faço uma focagem numa pessoa, mas tenho que fazer um reenquadramento. E quando faço um reenquadramento, o meu ponto de foco passa do Manuel para os livros passam a ser focados e o Manuel fica desfocado. E eu não sei porquê. Ok? Portanto, o one shot é para toda a fotografia, estão coisas relativamente estáticas. Quase 90% das nossas fotografias. Sempre que eu for fazer fotografia de desporto, vida selvagem, os miúdos aos saltos, uma coisa que está com muito movimento, eu passo para o meu modo de desporto, que é IF Continuo ou iServer, no caso da Canon. Pronto, isto funciona, o que é? Sempre que estou neste modo e enquanto eu estiver a pressionar o botão de disparador, a câmera fotográfica irá tentar focar permanentemente no ponto onde o meu foco estiver posicionado. Funciona como uma inteligência artificial de foco, está permanente na busca do foco. Às vezes não somos nós que estamos, às vezes não são os objetos que se estão a movimentar, mas somos nós, por exemplo, que vamos em algo que se está a mover, como por exemplo num comboio. Nem mais, rigorosamente. E aí também utilizamos esta técnica, o tipo de focagem. É que, não, se calhar não utilizava. A paisagem está parada, mas nós vamos a mexer. Não, eu não fazia isso. Eu utilizava na mesma o one shot e o focagem single. Eu vou-lhe explicar porquê. Se eu for a fotografar num comboio, eu vou pôr o meu ponto de foco nos meus primeiros 10 metros, 15 metros da distância do comboio.
para apanhar a paisagem toda, para ter o meu primeiro plano nítido e o fundo também perfeitamente bem. E se eu estiver a fotografar assim, e se entretanto o comboio passar por uma árvore que está mesmo junto ao carris, eu continuo a ter a minha composição bem focada à paisagem. Se eu estiver com o iServer, quando eu passo por uma árvore, pode tentar pegar na árvore, focar a árvore e o resto ficar tudo desfocado, percebe? Ou seja, perco o controle do foco, percebe? É certo que em fotografia de comboio, há muitas das fotografias não fica bem. Uma outra coisa que é muito importante, Manuel Pedro, é na fotografia de comboio, é uma coisa que nós vamos dar já a seguir, que é a velocidade. A velocidade de obturação tem que ser sempre elevada. Nunca menos de 1 sobre 250, no mínimo. 250 no mínimo. Mas se conseguirmos fotografar com 1 sobre 500, tanto melhor. Porque para congelar não o movimento da paisagem, mas congelar o nosso movimento em relação à paisagem. Mas a velocidade de observação já vamos falar a seguir. Ora bem, então, neste modo... depois temos então o IF. Então, neste modo a câmara fotográfica consegue disparar sempre, mesmo que o nosso sujeito não esteja focado. Ou seja, muitas fotografias, muitas das vezes, vão para o lixo. Depois temos então o outro modo, um modo que eu nunca uso, que é na Canon, que é o que está ao meio, que é o IF, a focagem automática. Esse é o que nós... Diga? Isso é o que nós temos sempre na câmara. e no caso da Nikon ou da Panasonic é o IF-A, que é um automático. E o que é isto? Isto até eu acredito que isso possa servir de jeito para filmagens, para quem usa muito a câmara de fotografar para fazer filmagens, porque os planos estão sempre a mudar e aí a câmara é que vai escolher onde é que vai focar. E este automático é uma mistura entre o one-shot e o iServer, entre a focagem simples e contínua. Quando se apercebe que há movimento, ele passa para a contínua, quando se apercebe que está parado, põe no one-shot, ele é que faz essa gestão. Eu não gosto que a câmara fotográfica faça a minha gestão. Na fotografia, gosto de gerir, efetivamente, tanto os erros como os sucessos e, portanto, eu tento sempre fotografar da forma em que eu consiga ter mais controle sobre a situação, mesmo que por vezes esse controle não seja o mais adequado e que possa-me levar a erros. Portanto, neste modo de foco, a câmara fotográfica varia automaticamente entre o one-shot e o iServer. Essa é uma configuração padrão do modo automático da nossa câmara fotográfica. Eu nunca uso este modo para fotografar, mas nunca. Ora bem, isto é só para ver onde é que está o modo de focagem na Canon. Normalmente está aqui neste cantinho, em que o one-shot, não sei, isto aqui são os pontos de foco. Quando eles estão assim, quer dizer que está no automático, ou seja, que está a focar em todos ao mesmo tempo, o que nunca se faz isso. Portanto, deverá ter sempre só um ponto aqui ativo. Os outros variáveis vamos falando nos outros dias. Quando formos falando, nós depois vamos mostrando. Deste ativo a contar já tem 15. O quê? Os pontos, esta já tem 15. Pois não. Elas foram evoluindo e agora já vão até com 69 e pronto, tem muitos pontos. É espetacular. Mas nem todos os pontos de foco são tão bons quanto outros. Ou seja, as câmaras, nós temos que saber. Tem a ver com o processador. Diga? Tem a ver com o processador da própria câmara. Exatamente, tem a ver com o processador da câmara e os pontos de foco, há os pontos de foco cruzados, que são os melhores, e há os simples. Ou seja, nas câmaras que têm poucos pontos de foco, o melhor é o ponto central, é o único que é cruzado. Nestes que têm 69, aquilo é conjuntos de duas linhas são muito bons, 2 linhas intermédias, 2 linhas muito boas, 2 linhas intermédias. Enfim, uma coisa é certa, se nós tivermos uma boa objetiva, a focagem é altamente facilitada. Muito facilitada. É essencialmente, agora nas mirrorless, como tem... A Margarida não é um mirrorless, mas as novas mirrorless agora que estão, também para além de ajudarem na focagem, tem uma coisa muito importante que é a estabilização na própria câmara. Para além de terem estabilização nas objetivas, também tem estabilização nos sensores. E permite que se consiga fazer fotografias com velocidades muito baixas e congelando na mesma movimento. Ou seja... A Sony deve ter isso porque consegue fazer isso. Tem a Sony. Aquela Sony, comparativamente com esta, que consegue fazer coisas com muito mais sensibilidade ao movimento. Filomena, eu vou-vos dizer ainda hoje, se for hoje, se não for hoje, amanhã, quando for, não é? Mas quando eu estiver a dar a velocidade, eu vou-vos dar como velocidade mínima para fotografar sem tripé 1 sobre 60 de segundo. É a velocidade mínima, ok? Abaixo disso tem que ser sempre com tripé. Salvo raras exceções. André, não fiques arrepiado. Mas
a Canon 5, a R5, que foi a última que saiu, a mirrorless, consegue-se fazer fotografias 1/8 de segundo à mão e não ficar minimamente tremido. Mas consegue, mesmo à noite, como é que deve ter, conseguem-se resultados surpreendentes. Mas, Filomena, é principalmente à noite que é fundamental as velocidades baixas, porque não temos luz. Portanto, ela consegue. Exatamente. Sem tripé, numa situação... Sim, sem tripé. Tem que ter a respiração ou encostar-se a qualquer lado, com aquela é impressionante. Eu já fui ao deserto do Saara, salvo erro, para aí umas 10 vezes com clientes. E num dos grupos que eu fui já há uns 3, 4 anos, num dos grupos havia um grupo, normalmente metade são dos Açores, outra metade é do continente, já consegui levar mais pessoas do continente do que dos Açores, mas nesse grupo era mais ou menos 50-50, e havia gente a quem já tinha dado formação, e havia lá um que estava com uma... não era Minolta, também não era Fuji, era uma outra que, agora não me recordo o nome da câmara, que praticamente só está dedicada às mirrorless neste momento. E no deserto do Saara, ele estava a fazer fotografias com 2 segundos ao grupo, com 2 segundos, e elas ficavam perfeitas, e eu nem queria acreditar, isso é impossível. E eu fui mesmo como São Tomé, tive que ver e ampliar e perceber que aquilo funcionava. Ou seja, isso contraria todas as regras da física, e a fotografia tem muito de física. É certo que é software, tem muito estabilizador lá dentro, e o software realmente os faz milagres, e efetivamente as mirrorless é uma grande evolução, porque enquanto que as reflex tinha muito uma componente física de distâncias ao sensor, distâncias físicas das próprias objetivas, as novas objetivas são todas construídas de uma forma em que essas distâncias, esses handicaps da física estão a ser ultrapassados por software e consegue-se realmente resultados muito interessantes. Contudo, não deixamos de ter que saber qual é a velocidade mínima para fotografar sem tripé, com a câmara que nos comprarmos. Nós temos que saber para cada câmara e para cada objetiva qual é a distância mínima para se fotografar sem tripé, mas isso, quando nós demos a distância focal, nós vamos falar largamente sobre isso. Ora bem, isto é o modo para mudar o modo de focagem, é no IF Mode, IA Server, One Shot ou IA Focus, e no caso da Nikon é exatamente aqui neste sítio que tu mudas o IF, e o caso da Margarida também deve ser uma coisa semelhante no menu da IF, e mudamos. É um bocado diferente, mas sim, sei onde é que está. A configuração mas é diferente. Está. É importante nós saber. Margarida, o que é importante é nós termos o conceito de cada função da fotografia. E depois temos que descobrir no nosso equipamento. Porque a Margarida não poderia ir procurar no manual uma coisa que não sabe para que é que serve. Pois é, foi esse o meu problema. Sim. Claro, isso é um dos problemas dos manuais. Os manuais são muito interessantes para quem já sabe alguma coisa de fotografia. Há um livro que é muito interessante. Não sabe nada, é que não adianta nada mesmo. Não, há um livro muito interessante. Principalmente para depois de fazerem um curso de fotografia, há um livro que devem ler, que é do Joel Santos. Do Joel Santos. Fotografia. Foi o primeiro livro dele. Fotografia. Ele tem já 5 ou 6 livros publicados. É este? É exatamente este. Isto é uma bíblia depois de saber umas coisas sobre fotografia. Porque isto está romanceado. Isto ainda me faz muita confusão tudo. Eu comecei. Claro, porque são muitos conceitos. Mas depois de fazer um curso, depois de acabar este curso, se a Margarida ler vou ler isto, outra vez. Se ler tipo romance, vai perceber que isso passa a fazer, é letra de música, passa a fazer todo o sentido, percebe? O grande problema é que isto são conceitos, muitos deles tão abstratos, que se nós não tivermos alguém que nos explique, é difícil ler aquilo de pancada, porque senão é maçudo, mas depois de se perceber eu até li bem, não percebi foi tudo. Pois é isso, mas é muito bom. É seguramente dos melhores livros de introdução à fotografia, porque diz tudo, não esconde nada, e ele é muito claro, ele escreve muitíssimo bem, e é um miúdo fantástico, por acaso gosto imenso do Joel Santos. Na Nikon, portanto, mexendo no AF, aparecem-nos esses menus. A tua não deve ser assim, porque já deve ser mais fluida. Mas sim, isto tem mais. Esta nas de entrada de gama, normalmente é assim que aparece o menu.
Muito bem, isto era aquilo que nós tínhamos para dar ontem. Estamos quase a chegar ao final de hoje. Margarida. Mas eu vou... Pronto, o problema é meu. O problema não é vosso, o problema é meu. Eu estou a dar a vocês... Nós interrompemos muito, falamos também muito, olha. Falamos muito. Mas eu estou a dar um outro grupo antes de vocês, que são 4 pessoas também. Tem tudo gente nova, são 4 miúdos. Muito obrigada pela parte que nos toca. Não, mas não, deixa lá, vou, pá. Não, são tudo miúdos na casa dos 20 e tal, 30 anos. Tem um São Tomé, tem uma moça de Lisboa, tem uma que está na Alemanha, mas que é açoriana, mas que está na Alemanha, e tem outra também de Lisboa. Mas são miúdos, para já eles percebem tudo, pronto, se eu falar rápido, eles percebem tudo, as idades são diferentes, portanto é completamente diferente. E depois, como são muito miúdos, também não têm muitas histórias para contar. Ou seja, não me dão luta nenhuma. Não, a história é uma coisa que não acontece. Eu posso dizer que dei no primeiro dia tudo, a segunda aula dei tudo no segundo dia, ainda me sobrou um quarto de hora que podia ter vindo para esta. Portanto, com vocês eu estou atrasado. Portanto, mas isto não há 2 grupos iguais, não há. Uma coisa é certa, dá muito mais gozo dar a aula com coisas pelo meio, porque eu já vos disse coisas a vocês, técnicas e truques que eu utilizo, que a eles nunca lhes vou dizer, porque não há asa a isso. Como eles estão sempre muito calados, estão todos nos seus, têm sempre os micros todos desligados, estão sempre num silêncio tremendo a olhar para mim. Pronto, eu vou dando a matéria e pronto, está feito, está dado. O que é importante é que não deixe de estar dado. Agora, a vocês já disse muito mais coisas do que alguma vez disse, vou dizer a eles, porque é mesmo assim. Mas eu vou começar a aula de amanhã, que é para vocês não dizerem... Olha, e logo amanhã que tem que faltar, que chatice. Quem é que vai faltar amanhã? Eu tenho que faltar. Mas depois vejo a gravação, depois estudo a gravação. Mas há uma coisa boa que é, principalmente nesta fase, eu repito sempre, faço um resumo da aula anterior. Depois ouço. Portanto, não há... Eu vou estudar a gravação, quando mandar. E comer também ando sempre atrasado, pronto, podes correr o risco de não me adiantar muito. Muito bem, mas vamos começar a falar nas 5 grandes variáveis da fotografia, que é aquilo que nos vai condicionar e aquilo que nós vamos dar nos próximos dias. Portanto, nós vamos dar, essencialmente, a velocidade de obturação, que para mim é importantíssimo. É, efetivamente, a primeira grande variável da fotografia, que é responsável por congelamento, pela definição, por parar, efetivamente, a imagem. A abertura do diafragma, que vamos falar depois no dia seguinte, tal como a sensibilidade do suporte, e com essas 3 variáveis nós estamos exatamente a controlar a luz em modo manual, a controlar toda a luz. A luz controla-se exatamente para essas 3 variáveis. Velocidade de obturação... A sensibilidade do suporte é o que é que se entende por sensibilidade? A sensibilidade do suporte era aquilo que nós tínhamos antigamente com os filmes. Pois, mas agora... A sensibilidade do filme. É o ISO. É o ISO, é agora o ISO. Eu já sabia essa, Mena. Pois, antes nós comprávamos um filme sem asa. O sensibilidade de suporte, eu falo sempre em ISO, não estava a associar. Isso porque o suporte não tem que ser um sensor. Ainda há fotógrafos que hoje continuam a fotografar naquele esquema do pinol, que é uma caixa de sapatos, e na parte de trás põe uma folha de papel emulsionável à luz, fazem um buraquinho, destapam e tapam. Portanto, o suporte pode ser N coisas. Hoje é que com o digital nós utilizamos o sensor, mas o suporte pode ser qualquer coisa. Depois temos o equilíbrio de brancos, que é uma variável fantástica e que dá, a nível estético, vem mudar completamente as fotografias e é meramente estético, não é? Ou fotografar com a realidade que toda a gente vê ou com a nossa realidade. É uma questão de estética, mas que faz toda a diferença na fotografia, que é muito importante também, sempre que estamos a fotografar com altos ISOs,
com ISOs muito altos, em que dá muito ruído, a sensibilidade do suporte é determinante para baixar esse ruído. Sempre que estamos a fotografar à noite, longas exposições, é muito importante um equilíbrio de brancos acertado. Portanto, ou seja, tudo isto se conjuga. Podem ter a certeza que todas essas variáveis interligadas entre si, todas elas é que fazem a diferença entre se conseguir um bom produto final ou não. E depois a distância focal, que são efetivamente as nossas objetivas, com que distância focal é que nós estamos a fotografar e tudo o efeito que a distância focal provoca na nossa composição. Há objetivas para todo o tipo de fotografia, para todo o tipo de impacto que nós queremos. Eu quando digo a 50mm, efetivamente é aquela que eu nunca abdicaria, se fosse uma ilha deserta e só pudesse levar uma, era a 50mm, mas posso dizer que as grandes angulares também dão efeitos na paisagem, no dramatismo de determinadas situações que são importantíssimas. E as objetivas também são extremamente importantes. Mas pronto, mas se tivesse que ficar só com uma, efetivamente ficava era com a 50mm. Ora bem, mas nós temos um aparelho nas nossas câmaras fotográficas que é extremamente fundamental para trabalharmos em manual. Ou seja, fotografar em manual não é adivinhar, não é pôr à sorte fazer a fotografia quando está feita, ou fica branco, ou fica preto, ou fica não é à sorte. Nós temos um aparelho que é o fotómetro, que é extremamente importante no nosso controle do nosso manual. É o nosso grande auxiliar. E o que é que o fotómetro vai fazer? O fotómetro vai-nos medir a luz. Eu aponto a câmara para uma determinada composição, carrego no meu botão disparador e o fotómetro é acionado. E quando ele é acionado, ele vai-me dizer se eu tenho luz suficiente ou não para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo. E digo à velocidade que eu pretendo porque nós temos sempre luz para fazer a fotografia. Posso ter que levar 1 hora a fazer uma fotografia ou 2 horas a fazer uma fotografia. Ok? Mas se eu tiver a fazer fotografia de vida social, garantidamente, se eu fizer uma fotografia de 1 hora, tudo o que é social desapareceu. É como não existisse. Portanto, não existisse. Portanto, por isso é que eu digo que o fotómetro vai medir se eu tenho luz suficiente ou não para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo. E, para mim, o fotómetro só serve como um ponto de partida para cada sessão fotográfica. Para qualquer coisa que eu vou fazer. Vou fazer uma paisagem, faço primeiro uma fotografia com o fotómetro a zero. Eu só faço uma a olhar para o fotómetro. Porque depois eu vou-vos ensinar a analisarem o histograma, a analisarem como é, a aferirem, a perceberem se a fotografia está exatamente com a exposição que vocês pretendem. E depois a segunda fotografia vai ser sempre uma correção ao fotómetro, vai ser sempre uma correção baseada na primeira fotografia com o fotómetro a zero. E eu posso garantir que a maior parte das fotografias ou são positivas ou são negativas. Raramente eu fotografo com o fotómetro. A minha fotografia final raramente é com o fotómetro a zero. Mas eu tenho que ter um ponto de partida para cada sessão fotográfica. E então o meu ponto de partida é a fotografia ideal para a câmara fotográfica. Mas é só para a câmara fotográfica. O fotómetro a zero é a fotografia ideal para a câmara fotográfica. E posso-vos dizer que raramente é a nossa fotografia ideal. Porquê? Porque as câmaras vêm só a preto e branco, as câmaras só vêm, não pensam, as câmaras analisam o todo, mas sem perceberem o que é que quero valorizar. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser fazer uma fotografia ao Manuel Pedro, com uma condição de luz está trocada, com uma luz bonita está ao fundo, eu vou ter que fazer a fotografia muito para positiva. Eu vou ter que dar compensação positiva. Para quê? Para clarear o primeiro plano, para ir buscar luz no primeiro plano. E o fundo, que é a maior parte da fotografia, vai ficar rebentado. Ou seja, esta coisinha vermelha que está aqui, esse cursorzinho, para eu valorizar o Manel, eu vou ter que fazer no +1 ou no +2. E o fundo vai ficar demasiadamente claro. Mas paciência, eu não tenho culpa, eu quero é que a expressão fique bem e que ele fique bem exposto. Correto? Portanto, como a câmara não sabe que eu quero valorizar o Manel e como o fundo é uma área muito superior à que o Manel ocupa, a máquina fotográfica, a câmara fotográfica, vai dar mais valor à área que está muito exposta e, portanto, ao levar o meu fotómetro a zero, o Manel ainda vai ficar mais escuro porque efetivamente nós estamos a vê-lo. Portanto, isso para vos dizer que o fotómetro é um excelente auxiliar como ponto de partida. E é sempre para a primeira fotografia. A segunda e a terceira eu faço com correções até levar o meu histograma onde eu quero.
E depois daí para a frente, eu fotografo sem nunca mais olhar para o fotómetro, sem nunca mais olhar para a velocidade nem para a abertura. Depois de eu ter as coisas primeiro, o histograma é fundamental para conjugar com o fotómetro. É, determinante. O histograma, eu costumo fazer sempre menos um, porque é o que eu gosto. Sei que fica sempre mais ou menos como eu gosto. Mas se calhar estou a perder outras oportunidades que poderia... Está. Eu, por segurança, porque aquilo que gosto, faço sempre menos um. Aí já sei que estou mais ou menos defendida. Mas pronto, mas que não. Mas, por exemplo, no caso aqui da fotografia do Manuel, se fizesse um menos um, ele ainda ficava mais escuro que o que estava. Claro. Ia ficava horrível, percebe? Claro. O fundo até ficava bonito, as lombadas dos livros ficavam com expressão, mas o Manuel ficaria quase preto. Isso não faz sentido. Percebe? Não. Nós temos que aprender. E depois tem outra coisa, Filomena, que se eu levar o meu histograma até ao limite, eu estou a aproveitar todas as tonalidades da luz. Certo. Mesmo que não esteja para o escuro como gosta. Mas se gosta para o escuro, depois o que é que faz? Vai ao preto no computador e engana o preto e puxa o preto. E ao puxar o preto, todas as cores se intensificam. Os negros ficam negros. Mas não deixa de ter as cores claras que lá estavam. Porque se fizer a fotografia já para o escuro, os tons claros não aparecem. E se não estão na fotografia, nunca mais aparecem. E quando for clarear, vai ganhar ruído. É que sempre que clarear uma fotografia, ganha ruído. Sempre que escurecer, intensifica as cores, dá densidade, dá força. E isto é o que se deve fazer. Eu não vou dizer que eu não clarei as minhas fotografias. Não, quando eu vou ver a minha pós-produção, eu até quase todas clarei um bocadinho, uma nisca no computador. Mas para quê? Para depois dar pretos, para criar contraste, só para criar contraste, porque eu gosto de contraste. Um contraste KB, note-se bem. Eu não saturo cores, nunca saturei uma fotografia, não saturo. Eu só dou algum contraste, mas é um QB, uma coisa muito levinha, portanto, mas isso são pequenos reajustes. Agora, uma coisa é certa, se você levar uma fotografia escura para casa, não vai deixar de a clarear porque ela vai ganhar ruído. Não, você vai ter que a clarear. Mas não se esqueça que errou ao fotografar. Ou seja, poderia ter feito uma coisa, poderia ter um produto final bem melhor se não tivesse cometido o erro de levar a fotografia subexposta para casa. Mas isso acontece muita vez. Então, principalmente quando nós estamos... Vamos impor, aliás, até mesmo vocês aí na vossa casa. A Filomena tem um lado da sala muito mais exposto que o outro. Se você fizer uma fotografia para o lado que está bem claro... Neste caso, sim. Com o fotómetro traseiro. Neste caso tem sim. Bom, mas estamos neste caso, como isso acontece muitas vezes na paisagem, em muitos sítios. Estamos a fotografar uma paisagem que tem uma árvore do lado esquerdo e do lado direito tem um campo magnífico. Faço uma fotografia com o fotómetro traseiro, fiz as minhas correções e estou a fazer fotografias fantásticas. Entretanto, eu sou um barulho, vejo um javali debaixo da árvore, aponto a câmera e disparei. E o javali fica preto, pá. Você estava a fotografar para um sítio que estava tão exposto e agora foi fotografar para um sítio tão escuro, claro que aquilo ficou com menos 2, menos 3 negativos de f-stops. Portanto, ficou logo escuríssimo. Portanto, você teria que ter feito novamente uma fotografia com o fotómetro traseiro para debaixo da árvore e depois fazer as correções e dizer ao javali, não te vais embora ainda que agora quer começar a fotografar. Claro que, entretanto, já se tinha ido embora e você só fazia fotografia à árvore. O javali já era, pá. Portanto, às vezes temos mesmo que disparar e depois clarear em casa. E nunca usa esta, não sei se a sua tem, nunca usa a estrelinha de congelamento? Isso o que é a estrelinha de congelamento? Às vezes, eu sei que se apontar para um determinado sítio, vou ficar, por exemplo, está muita luz daquele lado. Sim. Então eu foco para uma zona de menos luz, congelo e depois vou disparar para a outra. Tenho aqui uma possibilidade. Mas, foco. Filomena, se estiver a fotografar em modo manual... Não, em modo manual. Você não precisa dessa estrelinha de coisa nenhuma. Então você... É isso que eu te perguntar, se calhar não preciso dela. Não, eu nunca a usei porque eu não preciso de uma... Se você faz a medição de luz para a zona escura. Pronto, faz a medição de luz para a zona escura. Quando você passa para a luz clara, você está a fotografar como se estivesse na zona escura. O resultado final é que fica horrível, fica tudo claro. Mas você está a congelar a luz que estava na zona escura. Fotografar no manual é exatamente... Eu é que determino. Portanto, não precisa de congelar coisa nenhuma. Eu nunca utilizei essa estrelinha. Eu bem sei que eu sou um bocado purista na forma de fotografar. Ou seja, eu tenho amigos meus, bons fotógrafos. Vou dar um exemplo. Um tipo pôr-do-sol ou uma coisa do género. Está muita intensidade de luz. Eu estou com dificuldade, pronto, que é uma das coisas que é mais difícil. Estou com dificuldade em conseguir
perceber como é que vou fazer, como é que vou tirar... E então, foco, põe-se uma zona com menos luz e, portanto, as condições ficam... Portanto, aí vejo no fotómetro como é que está, como é que eu quero, se está equilibrado, e depois congelo com a tal estrelinha e vou para o pôr do sol, e o pôr do sol é uma espécie de enganar. Está a ver como é que eu faço? Mas se fizer isso... Eu só E não às vezes... Porque se fizer isso, se fizer uma medição para uma zona mais escura, e se for apontar para o sol, o pôr do sol ainda vai ficar mais claro que o que deveria estar. O que você Talvez estou a dizer errado, provavelmente tenho... O que está a congelar é a focagem. O que está a congelar é a focagem. Você aponta para uma zona em que foca, quando está com o sol de frente, quando está com um pôr do sol, muitas das vezes não consegue focar, porque o sol de frente não consegue focar, muitas das vezes. Então, talvez eu vou analisar isso melhor. Okay. Porque isso deve ser para congelar a focagem. Eu acho que não, eu depois vou ver. Porque acho isto estranho, pai. Não, pronto, eu realmente sou muito purista. Trabalho só em modo manual, só no M. Eu sei que há os AVs, os TVs, que é mais ou menos manual, mas não é totalmente manual. Eu gosto muito, eu tenho alguma irreverência. Aliás, esta pandemia está-me... O que me perturba mais nem é tanto a pandemia, é a perda de liberdade que nós tivemos, por obrigação do Estado. Eu sei que é por uma boa causa, mas custou-nos tanto a liberdade custou tanto à nossa geração, principalmente à geração anterior, que me custa um bocadinho este confinamento, esta obrigatoriedade de estarmos em casa, quando até podíamos sair e sermos bem comportados, percebe? Mas nós não podemos, porque o Estado diz que nós temos que ser todos iguais, os bem comportados e os maus comportados. E incomoda-me essa falta de liberdade. E isso transmite-se na minha forma de fotografar também. Eu gosto de ter uma liberdade total, e esta liberdade total eu só consigo no manual, que é poder contrariar tudo aquilo que a câmara está a dizer, por meu belo prazer. E isto só se consegue efetivamente no manual. E eu acho que no caso do pôr do sol, em particular, que me está a falar, que muitas das vezes o problema é a fotografia, esse tal equilíbrio que está-se a referir, é porque a fonte, se nós apanhar o sol mesmo de frente, a zona à volta do sol é tão intensa comparado com o resto, que é complicado fazer uma medição de luz certa. Mas aí temos que apontar para o sol e escurecer a fotografia, porque para o sol não rebentar, e o resto vai ter que ficar em contraluz forçosamente. Qual é o truque que eu uso muito, mas muito mesmo, quando estou a fotografar o pôr do sol e por isso não ficar uma assimetria tão grande? Normalmente tapo o sol com alguma coisa, com uma pessoa em contraluz, com uma árvore, com uma rocha, com um barco. O sol, normalmente eu não mostro o sol. Ele fica tapado. E aí já há um equilíbrio muito maior entre as altas e as baixas luzes. E aí o contraluz já não é tão negro. Já não há uma zona tão negra. E a fotografia fica muito mais dinâmica, muito mais interessante. Eu acho que no meio de dezenas de fotografias de pôr do sol que eu mostro ainda algumas, eu acho que só mostro uma fotografia com o pôr do sol, com o sol à vista. O resto está sempre tapado com alguma coisa, às vezes até com uma cana de pesca. Pequenas coisas, nós temos que tapar a fonte do sol para as assimetrias serem muito menores. Porque senão fica muito, 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 muito feio. Mas pronto, ainda voltando... Quer dizer mais alguma coisa, Filomena? Não. Ainda voltando... Ok. Ainda voltando ao fotómetro. O fotómetro é um aparelho que mede a intensidade da luz. Este aparelho pode ser exterior à câmara fotográfica ou interno. As nossas câmaras todas têm bons fotómetros internos, mas eu posso dizer que o fotómetro externo ainda continua a ser melhor. O fotómetro vai aferir se temos luz suficiente ou não para fazer uma fotografia à velocidade de obturação que pretendemos fotografar. Ora bem, isto é um fotómetro externo. Isto ainda é muito usado nos fotógrafos de estúdio. E isto é bem mais rigoroso do que as nossas câmaras. Porquê? Vamos hipótese. Eu estou a fotografar o André, mediante aquelas condições de luz, pego no meu fotómetro, coloco ao lado do André, em paralelo com o rosto, com o sensor virado para o fotógrafo, e ele vai medir a luz que está a incidir no rosto do André. E eu pego nesses dados e ponho na minha câmara fotográfica, e aí eu já nem preciso olhar para o histograma, porque a luz vai ser perfeita, porque eu fiz exatamente a medição onde estava a bater a luz.
quando eu estou a fotografar com as nossas câmaras, eu não estou a medir a luz da luz que incide. Eu estou a medir a luz, eu mando um sensor que bate no rosto do André e volta para trás. É a luz refletida, não é a luz incidente, é a luz refletida e ainda por cima passa pela minha objetiva, que a minha pode ser mais escura do que a Filomena e, portanto, ainda faz uma medição diferente. E os meus settings vão ser completamente diferentes da Filomena, porque é através da filtragem da objetiva que essa luz me vai chegar ao meu fotómetro, e por isso é que o fotómetro das nossas câmaras erra muito, porque depende da objetiva, depende da superfície se reflete ou não reflete muita luz, enfim, tudo isto. Por isso é que o fotómetro a zero raramente é a fotografia ideal, mas também não é sempre menos um. Mas o que a Filomena faz, muitos fotógrafos fazem, porque preferem efetivamente as fotografias um pouco mais para o escuro, logo à partida. É pacífico. Mas portanto, isto vai depender de muitos fatores. O menos um não é regra. Portanto, curiosamente, o Joel Santos, uma vez, o Joel Santos foi uma vez sou sócio número 3 da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, sou um dos fundadores, e em 2012 ou 2011 nós levamos o Joel Santos a dar um workshop de um fim de semana, 12 horas só para... Há quase 10 anos atrás, o Joel Santos, para ir a dar uma formação de 12 horas, custou-nos 3.500 euros, mais avião, mais transporte, mais alojamento. Foi tanto que ele depois quis ficar mais uns dias e depois foi na minha casa, porque a associação não ia pagar para ficar de férias, ele ficou na minha casa, mais a Magali. Mas pronto, isso serve para vos dizer o quanto o Joel Santos se paga, mas ele vale o dinheiro. Vale o dinheiro para quem sabe já alguma coisa de fotografia. Para quem não sabe nada de fotografia, é quase como um desperdício, porque ele sabe imenso mesmo. E então ele ensinou-me um truque que eu não sabia, uma coisa interessantíssima, que em vez de, como nós não podemos utilizar o fotómetro externo na paisagem, eu estou a fotografar uma paisagem muito bonita, uma montanha, com uma lagoa e não sei o quê, e se eu estiver com o sol por trás, para as minhas costas, e se eu estiver a apanhar a mesma quantidade de luz que está a apanhar a paisagem, para facilitar logo a vida, eu coloco a minha mão, eu coloco a minha mão em paralelo com a paisagem, faço a medição de luz na minha mão, da luz refletida, retiro 2/3 de f-stop, não é menos um, é 2 cliques para a esquerda, 2/3 de f-stop, e ele diz e garante que é rigorosamente a luz ideal que está a bater na paisagem. Nós fizemos testes disso e realmente o histograma ficava perfeito. Portanto, são pequenos truques que nós aprendemos, pronto, com quem sabe muito, e é curioso porque, pronto, eu já sabia muito de fotografia, mas continuo sempre a aprender, sempre. Eu aprendo, até com os meus formandos, eu estou sempre a aprender, até porque as máquinas hoje em dia, as câmaras hoje têm tantas mariquices novas que eu não domino e que não ligo, e às vezes aprendo coisas extremamente interessantes. Mas esse foi daqueles truques que eu nunca mais me esqueci, e eu disse, caramba, eu nunca vi isso em lado nenhum, nunca ninguém me disse isso, e efetivamente bate certo. Ou seja, às vezes nós temos que nos recorrer desses pequenos truques para as coisas ficarem corretas. Isso vem provar, Filomena, que o fotómetro zero é só um pontapé de partida para cada sessão fotográfica. E se eu mudar de ângulo, se eu mudar de incidências de luz, eu tenho que logo fazer novamente um teste a zero e recomeçar tudo de novo. Ou seja, por isso é que eu não ligo muito aos modos de edição das nossas câmaras, eu não ligo muito ao fotómetro, porque ele é sempre só um ponto de partida para cada situação fotográfica. Eu tive uma vez um formando que fez várias vezes formações comigo, e era daqueles formandos difíceis. E ao fim de uma série de formações que ele fez comigo, ele pediu-me se ele conseguia fazer, como se fosse uma folha de Excel, um dia de boa luz, qual era a velocidade e a abertura. Um dia ele queria uma receita para tudo. E eu disse assim, só tens uma forma dessa receita. Tu, quando tiveres dúvidas, telefonas-me, transcreves-me a situação e eu cobro-te a consulta. De outra forma é impossível. Claro que depois, quando é para cobrar, já ninguém quer. Vamos contar uma história. Agora, para acabar, uma história engraçada. Uma vez estava a ver uma exposição
de uma inauguração de uma instituição com formandos meus, tinha formandos e não formandos, mas e um ex-formando meu chegou lá e estava lá uma fotografia de uma longa exposição, uma fotografia noturna muito gira, muito bem conseguida. Pronto, não é uma coisa muito usual de fazer, já é preciso saber um bocadinho de fotografia. E ele perguntou-me como é que ele pediu-me para ele ensinar como é que se podia fazer aquilo. Eu expliquei-lhe tintim sobre tintim, levei ali 5 minutos a explicar toda a técnica para fazer a fotografia e estavam vários à minha volta a vir e não sei o quê e tal. E depois, quando acabei, então gostaste? Excelente, obrigado. E não sei o quê. Não, obrigado, não, são 50 euros. 50 euros? Sim, posso, pá. Tu tens uma dor numa perna, vais ao médico, dizes o que é, o gajo em 2 minutos, não tem problema, põe essa pomadinha, tu pagas 50 euros, vais para casa todo feliz. Tu tens uma dúvida de um contrato, chegas a um advogado, o gajo em 2 minutos diz-te, tira-te a vírgula e põe-te o ponto que é que tu precisas, e ele garante que tu não vais ter problemas, tu pagas 50 euros, vais-te embora e fica tudo feliz. E ensinei-te como é que se faz uma coisa que nunca imaginaste saber e não achas que não merece os 50 euros. Ora bem, claro que arte não se paga, ensinar arte também não, e portanto por isso é que ninguém quer pagar uma consulta telefónica para saber como é que se corrige uma fotografia ou não. Mas pronto, essa história que aconteceu já há uns anos, achei tão giro. Não foi só coisas curiosas, porque realmente eu estou aqui a viver nas Flores e há um senhor que quer construir aqui um complexo turístico e ele de quando em quando telefona-me para tirar dúvidas e não sei o quê e tal, pedir conselhos e adoro, pronto, pela minha experiência da vida. Mas ele tem um projeto entregue no Porto a um CEO de uma empresa que está a fazer um projeto, uma coisa complicadíssima, que está a levar montes de dinheiro, e o facto de CEO é logo uma coisa que passa logo para um patamar de consulta completamente diferente. Sim. E o homem tem andado a enganar. E a penúltima vez que ele me ligou, eu disse assim, eu vou-te ser sincero, se fosse assim, eu esqueci este CEO, que ele está a levar um imenso dinheiro. E passo-lhe a fazer consultas por telefone muito mais baratas e muito mais assistivas, até porque eu estou aqui ao lado da câmara, posso resolver o assunto. O homem ficou assim, agradeceu-me, mas ficou assim um pouco desconcertado. Uma coisa é certa, ele levou semanas e semanas sem me ligar, com medo que ia pagar a consulta seguinte. Já me ligou depois disso. Mas quer dizer, eu até disse isso para brincar como era porque efetivamente, às vezes, e no mundo que nós estamos a viver, basta umas siglas antes no cartão que hoje faz disparar as consultas para valores completamente absurdos e pronto, e as pessoas às vezes nem precisam de aconselhamentos com formalismo tão extremo, precisam de coisas práticas para resolver a sua vida e fazer as casinhas e começar a ganhar dinheiro quando acabar a pandemia, porque é isso que interessa. Ora bem, o fotómetro interno, tal como eu já vos disse, mede a luz refletida e através da objetiva e, portanto, é aqui que se vê e é aqui que, pronto, isso são exemplos se o fotómetro traseiro seria o ideal. As câmaras fotográficas melhores agora já vão até -3 e até +3 e a Nikon tem muitas vezes isso invertido, mas para as das câmaras tem para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E mesmo a Nikon já permite fazer isto e até algumas já vêm por defeito. Muito bem, a velocidade de obturação. Nós já passamos um bocadinho da hora, então vamos começar amanhã na velocidade de obturação e depois logo veremos. Está bom? Ok. Ok, muito obrigada. E pronto, e peço desculpa por Muito estar obrigado. a contestar. Não tem problema. Uma boa noite para todos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Muito boa noite. Boa noite.